Boa noite, irmãos. É um prazer para mim poder falar com os irmãos nessa noite. É, Como o Jefferson disse, eu sou formado no seminário MISPA, da nossa associação. Fiz parte da primeira turma. Com a graça de Deus, nós conseguimos aí terminar o nosso curso e hoje nós cooperamos com os irmãos na Igreja Batista em Jardim das Rosas, com o pastor Osias, que todos deixam um abraço para os irmãos. Sobre mim, o que eu tenho a falar é muito pouco. Sou um servo de Deus, apaixonado pelo reino, pela palavra de Deus, e me sinto muito honrado e feliz em poder compartilhar com os irmãos um pouco do que Deus tem falado no meu coração esses dias e sobre o mês da juventude também. É sobre maturidade. E essa maturidade que nós vamos conversar hoje não é uma maturidade somente para os jovens, né? E em jovens aqui eu não me refiro apenas na idade, mas talvez ao tempo de vida cristã também. Ah, Nós vamos utilizar, então, o texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, por enquanto. Paulo vai se colocar como um exemplo de maturidade à comunidade dos irmãos na cidade de Corinto, e ele diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando eu era, essa é uma expressão bastante forte. E com certeza você já deve ter ouvido histórias de pessoas com mais idade do que você, ah, se referindo ao seu modo de viver, né? Lá atrás, no passado. E essas histórias são carregadas de emoções, de sentimentos e de experiências que podem contribuir com o nosso crescimento e com a nossa maturidade. E aí eles vão dizer mais ou menos assim: quando eu era jovem, eu costumava nadar no rio, jogar bola, soltar pipa, pular corda. Outros assim vão dizer: quando eu era jovem, eu cantava no coral, eu pregava o evangelho nas praças, nas ruas, lá na roça, eu fazia serenatas, enfim. Essas histórias são carregadas de emoções. E, como eu disse, elas podem ser muito úteis e podem contribuir para o nosso amadurecimento. Conta-se a história de um jovem aventureiro que, na sua peregrinação, na sua jornada, se depara com um obstáculo, um grande rio com águas profundas, águas caudalosas, que ele não podia atravessar a nado esse rio. Então ele observa a sua volta e ele vê ali uma comunidade, talvez de pescadores, e vê uma canoa amarrada aos troncos ali à beira do rio. E ele apressadamente pega aquele barco e, com movimentos desgovernados, né, ele não tem muita intimidade com a canoa, começa a remar em direção à outra margem do rio, a fim de superar aquele obstáculo. E ele consegue, ele chega à outra margem do rio e chama a atenção dos moradores ali daquela comunidade. Ele pega, então, essa canoa, coloca sobre suas costas, sobre os seus ombros e começa a carregar a canoa em direção à mata. E então, um dos mais experientes se aproxima daquele jovem aventureiro e pergunta para ele: escuta, por que tanto sacrifício? Você já está cansado. Atravessar o rio sem experiência, agora carregar essa canoa mata dentro, não faz muito sentido. E aquele jovem respondeu: olha, se não fosse por essa canoa, eu não estaria aqui. Eu não teria atravessado e vencido o meu obstáculo. Então, eu acredito que essa canoa vai me ajudar a vencer essa floresta, né, a passar pela mata. E talvez aí você já esteja se perguntando, mas que serventia tem uma canoa dentro da mata? Nenhuma. Essa história, como a história que eu citei como ilustração, das pessoas mais velhas do que nós, que contam as suas histórias de quando eram jovens, serve só para retratar que quando nós nos mantemos apegados às coisas do passado, isso só tornará o nosso presente um fardo mais pesado. Nós precisamos, é o que essa história tem a dizer, nós precisamos deixar
alguns maus hábitos, para que possamos crescer e amadurecer e nos tornarmos pessoas que possam influenciar o mundo. Para que nós possamos ser sal e luz do mundo, nós precisamos deixar alguns hábitos. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está conversando aqui, quando ele se coloca como um exemplo à comunidade de crentes em Corinto. É interessante nós pensarmos sobre a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma grande cidade, uma metrópole, como a nossa metrópole hoje. E a cidade de Corinto, ela era um centro comercial importante daquela época. Vários navios, né, passavam pelos portos de Corinto a fim de evitar um caminho mais perigoso, e ali eles aproveitavam e faziam comércio, vendiam e compravam mercadorias. Isso fez com que a cidade de Corinto se tornasse próspera e tivesse grande riqueza. A cidade de Corinto também ela se tornou famosa por causa dos dois grandes templos que ali havia, o templo a Afrodite e o templo de Apolo. E isso fez com que a cidade se tornasse um centro de idolatria, né, de culto pagão. E uma terceira característica da cidade de Corinto, muito por causa dessas duas características anteriores, é que ela se tornou uma cidade depravada. Os comediantes da época chegavam a chamar Corinto e a mencionar a cidade de Corinto como o céu do bêbado, né, e o inferno para uma mulher decente, tamanha a decadência moral daquela cidade. E a igreja de Corinto está no meio dessa tensão. Uma tensão externa busca influenciar a vida dos irmãos dentro da igreja. E existe também um problema interno dentro da igreja. Paulo vai citar em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 10. Ele diz o seguinte: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Ou seja, existia essa tensão externa da qual nós mencionamos, né, sobre a riqueza, sobre o centro, por ser um centro cultural e religioso, e por se tornar uma cidade depravada, e existia um problema interno na igreja que Paulo vai aqui mencionar, chamado de divisão. E Paulo vai tratar de alguns assuntos que a igreja de Corinto precisava ajustar para que ela se tornasse uma igreja madura. Então, Paulo vai citar assuntos aí, como o uso do véu, a ceia do Senhor e sobre os dons espirituais. Do capítulo 11 até o 14:40, se os irmãos puderem ler depois, vão ver um apóstolo Paulo, extremamente preocupado com a maturidade dessa igreja. E aqui nós chegamos no capítulo 13, no versículo 11, ele se colocando como um exemplo. Meus irmãos, quando eu era menino, eu falava, eu sentia, eu pensava. E agora que sou homem, eu abandonei as coisas de menino. E, de fato, todos nós temos alguma coisa a abandonarmos, né? Alguma canoa aí sem sentido nós estamos carregando, fazendo esforço desnecessário, que tem nos impedido de crescer e de atingirmos a estatura do varão perfeito. Em várias partes das Escrituras, nós vamos ser chamados e convocados a ser imitadores de Cristo. Paulo mesmo chama os leitores das suas cartas a serem seus imitadores, como ele é imitador de Cristo. Pois bem, e o que Paulo tem, então, a nos ensinar sobre maturidade com esse versículo? Para isso, eu gostaria de ler com os irmãos mais alguns versículos em 1 Coríntios, ainda no capítulo 13, do versículo 8 até o versículo 12. Nós lemos o seguinte: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O que Paulo está dizendo aqui aos irmãos da igreja de Corinto é: não se apeguem às coisas transitórias dessa vida. As coisas transitórias dessa vida impedem que nós cheguemos à verdadeira maturidade. Paulo vai citar aqui algumas coisas referentes à vida da igreja, e ele vai dizer aí sobre o dom de língua, sobre profecia e sobre ciência. Essas são situações que aconteciam na igreja de Corinto. Nós, por estarmos em outra época, em outro tempo, também temos algumas coisas que nós devemos deixar, coisas temporárias, coisas passageiras dessa vida. É o que Paulo está dizendo aos irmãos aqui na igreja de Corinto. Não se apegue às coisas transitórias, à brevidade das coisas. Em vez disso, no versículo 8, Paulo vai dizer: o amor jamais acaba. É o amor, o elo que nos sustenta. É o amor que nos mantém firmes. É o amor que será a nossa base para crescermos e nos tornarmos homens maduros. Veja o que Paulo vai dizer no capítulo 14, ainda de 1 Coríntios, agora no versículo 18. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Mais uma vez, Paulo se coloca como um exemplo a ser seguido pela igreja. Olha, ele está dizendo: eu falo em línguas mais do que qualquer outro de vocês, mas eu prefiro falar 5 palavras com meu entendimento. Meus irmãos, nós precisamos abandonar alguns costumes, alguns maus hábitos. Aquela igreja precisava repensar a sua forma de ver o dom de língua, a profecia e a ciência. Nós precisamos repensar algumas coisas nas nossas vidas para que consigamos atingir a verdadeira maturidade. Mais uma vez, o que Paulo está dizendo é que causar confusão por coisas transitórias é um sinal de imaturidade. Imaturidade. Paulo está nos chamando a nos tornarmos maduros. Paulo, quando ele se coloca como exemplo, quando ele diz: quando eu falava, pensava e sentia como menino, ele não só está se referindo ao momento presente do qual ele está vivendo, mas ele traz toda a sua bagagem, toda a sua história, desde os dias de criança, como qualquer uma que brincava e corria pelas ruas em Jerusalém, como qualquer adolescente judeu que se dedicava ao estudo das Escrituras. Paulo também tem em mente os dias de estudo pesado com Gamaliel, os 3 anos na Arábia, do qual ele recebe revelação direta do próprio Jesus, como menciona Gálatas capítulo 1. Paulo está trazendo toda a sua história, e ele está dizendo: olha quem eu era e olha quem eu me tornei por causa do amor. Um exemplo que é possível ser seguido. Paulo nos chama a observarmos e a mudarmos a nossa atitude através do amor. E o que nós podemos fazer, então? Podemos começar a mudar a nossa vida através daquilo que nós falamos. Paulo vai dizer: quando eu era menino, eu falava como menino. E agora ele deixou de falar como um menino. No mundo que nós estamos vivendo, no mundo carente de esperança, no mundo carente da mensagem do evangelho, da boa nova, nós precisamos comunicar de uma forma clara e direta a eles o que é o amor de Jesus, o que esse amor pode fazer na vida de alguém. Podemos expor a nossa própria vida e dizer: olha quem eu era e olha quem eu me tornei. É o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui na carta aos Coríntios. Provavelmente, Paulo esteja se referindo aqui à forma de falar em línguas, ao dom de línguas. Ele está dizendo assim: eu deixei de falar em línguas.
Eu não quero tratar desse assunto aqui, porque esse não é o nosso problema, nós já superamos esse assunto, ok? Nós temos coisas do nosso cotidiano que precisamos mudar, melhorar a nossa forma de comunicar. Que o nosso modo de falar possa ser a expressão do Salmo 119, versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, Rei meu, Deus meu, meu resgatador. Nós precisamos, meus queridos irmãos, mudar a nossa forma de falar, a nossa forma de comunicar aquilo que Deus fez conosco. Nós precisamos aprender a se comunicar com o nosso tempo de uma forma clara e específica. Nós também devemos observar, no exemplo de Paulo, que ele não mudou somente o modo de falar, mas o modo de sentir. Por sentir aqui, se nós mantermos a linha de raciocínio do verso anterior, se o falar está relacionado com a língua, o sentir está se relacionando com profecia. E por profecia, que, mais uma vez, nós não queremos entrar nesse assunto, mas o que eu quero dizer é que o sentir a profecia. Como nós temos sentido o nosso mundo? Nós temos visto o nosso mundo, sentido o nosso mundo com compaixão, com graça? Será que nós temos percebido a angústia dos nossos semelhantes? Será que ver alguém sofrendo na sarjeta, doente, depressivo, tem tocado o nosso coração? Nós temos sentido a dor do outro? Meus irmãos, se nós queremos ser influentes neste mundo, jovens que desejam fazer parte e espalhar o reino de Deus, a semente de Deus, nós precisamos mudar o nosso modo de sentir. Como nós podemos fazer isso? Como Paulo disse no versículo 8 do capítulo 13, através do amor que jamais acaba. E esse amor já foi derramado nos nossos corações através da dádiva, da graça do nosso Deus. Nós já temos o amor, não espere sentir amor, o amor já está dentro de você. O que você deve fazer é colocar esse amor em prática, executá-lo. Sinta o mundo, olhe o mundo com os olhos de Jesus. O sábio, no livro de Eclesiastes, depois de ele fazer uma série de observações sobre o mundo, sobre a vida, sobre como essas coisas se relacionam umas com as outras, no capítulo 12, versículo 8, ele vai dizer: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Uma outra tradução vai dizer que tudo é sem sentido. É como se tudo fosse uma grande loucura. Mas para quem vê o mundo, sente o mundo, olha para o mundo com os olhos de Jesus, vai perceber que há um caminho, que há um final, que há uma resolução, que há um plano estabelecido por Deus. E para que isso se concretize através das nossas vidas, nós precisamos mudar o nosso modo de sentir as coisas. Por fim, Paulo vai falar que também mudou o seu modo de pensar. Por pensar aqui, se nós seguirmos a linha de raciocínio dos outros dois itens anteriores, Paulo talvez esteja falando sobre ciência. E ciência é o calcular, é o pensar, é o maquinar os pensamentos, é julgar a melhor coisa a se fazer. Não apenas fazer suposições, mas é se basear em fatos. O conselho do apóstolo Paulo é mudar os rumos de vida, é pensar sobre o futuro de uma forma séria, é pensar sobre família, é pensar sobre filhos, é pensar sobre ministério, é pensar sobre deixar uma marca neste mundo. Nós precisamos pensar nessas coisas, meus irmãos. Não estou dizendo que é errado você pensar e sonhar com viagens, com faculdade, tudo isso é importante e tem valor, mas lembre-se da história da canoa. Se apegue aos fatos concretos, aquilo que Deus deseja que você faça. Capítulo 4, no versículo 8, Paulo vai dizer: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Meus irmãos, Hernandes Dias Lopes, em um dos seus comentários sobre esse versículo, ele diz algo muito interessante que eu gostaria de citar com os irmãos. Ele vai comparar a infância e a maturidade. Ele vai dizer que a infância é como se fosse a nossa vida aqui nessa terra e a maturidade é a nossa vida na eternidade ao lado de Deus. Nós sabemos que a eternidade já começou para nós. Nós, salvos em Jesus Cristo, já vivemos a eternidade. Nós somos salvos, ainda, embora ainda não estejamos na presença de Deus, mas essa vida aqui já é a eternidade na presença de Deus. Nós já desfrutamos da presença de Deus aqui nessa vida. Ao passarmos dessa vida para a outra vida, para a vida eterna, a vida na presença de Deus, nós estaremos recebendo aquilo que nós já temos por herança garantidos por Cristo Jesus. Então, por que deixarmos de viver uma vida de maturidade, uma vida que agrada a Deus? Esperando a idade chegar, esperando as dores chegar, as dores no joelho, as dores nas costas, enquanto nós somos jovens, cheios de vigor e cheios de saúde. A vida eterna já começou para nós. A maturidade já está à porta para aqueles que desejam mudar a sua vida, mudar o modo de falar, o modo de sentir, o modo de pensar, baseados e alicerçados pelo amor. O amor que jamais acaba, o amor que já está dentro dos nossos corações, o amor que é o próprio Deus. Deus é amor, essa é uma característica indelével do nosso Deus, do nosso Criador, daquele que está dentro do nosso coração através do Espírito Santo. Se você, então, se sente desafiado e estimulado a mudar de vida, a alcançar novos patamares da sua maturidade, comece mudando o seu modo de falar, seu modo de sentir, seu modo de pensar. Eu tenho certeza que você será influente nesse mundo, influente na sua família, influente na sua igreja, e que Deus será glorificado através da sua mudança de vida, e muitas pessoas serão atraídas a Ele por causa do teu testemunho de vida. Eu quero orar com os irmãos para encerrar essa reflexão. Mais uma vez eu agradeço a Deus, ao Carlos, que fez o convite através do pastor Osias. Deixo o meu abraço a todos. Senhor, eu oro, louvo, agradeço, Senhor, a Ti, Deus meu, Rei meu, por Tua palavra que nos confronta, por Tua palavra que nos chama a uma decisão, por Tua palavra que coloca dentro de nós que é possível e necessário que amadureçamos, que devemos deixar algumas coisas para trás, Senhor. Te peço, Senhor, que com tua graça e com teu amor, nós possamos, Senhor, executar e colocar em prática aquilo que a sua palavra nos desafiou nesta noite. Abençoe essa igreja, Senhor, abençoe as pessoas que estão à frente, abençoe, Senhor, para que eles possam ser instrumentos teus, Senhor, aonde quer que eles estejam. Abençoa-nos, Senhor, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Irmão Jefferson. Amém. Cássio, muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, seu ministério. Creio que nessa mensagem, a partir de agora, nós teremos uma outra visão, né, do que de fato é ser maduro. Né? Não é só o da idade, mas sim da experiência que nós temos com Cristo e que levaremos ela para a eternidade. Né? E espero que em todos os lugares que o pessoal que está ouvindo essa mensagem possa ter essa experiência de amadurecer com Cristo, que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Cássio, muito obrigado pela sua vida, Deus abençoe sua família. Para você que está nos assistindo, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, lhe dê uma semana abençoada, né? Que essa semana seja uma semana de oportunidades para você colocar em prática a palavra de Deus. Né? A maturidade requer um exercício diário de leitura, de oração, de vida com Deus, e espero, né, que você tenha essa oportunidade. E se tiver alguma dificuldade, irmãos, estamos à disposição. Né? Nós estamos aqui
como igreja, de braços abertos, de celulares ligados, telas disponíveis, para que você possa se achegar, para conhecer do Evangelho, para ter a oportunidade de conversar um pouco mais sobre amamento e sobre a vida com Cristo, né? Que isso daqui é só uma pequena fatia desse bolo, que é a estudar e conhecer a Deus, né? Então eu vou estar orando para te encerrar, que você tenha uma semana abençoada e é isso. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por tudo, Deus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigado pela vida do Cássio que trouxe essa palavra, que nós possamos, Pai, entendê-la com maturidade, com sabedoria, Pai, possamos aplicá-la diariamente, Pai, para que o que nós aprendemos, o que nós estamos aprendendo aqui, Pai, é nos preparando para tudo aquilo que há de vir ainda, Pai, tudo aquilo que está por vir junto a Ti, Pai, na vida eterna, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a semana de cada um aqui, Pai. Proteja o lar de cada um que está nos assistindo, que o Senhor possa estar protegendo, livrando de todos os maus, dando uma semana abençoada, Pai, fazendo que essa semana seja mais uma oportunidade que nós temos de aprender, de compartilhar e de praticar o Teu Evangelho, Pai. Obrigado por tudo, nos proteja e nos abençoe. E é isso que eu oro. Muito agradecido em nome de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz e até mais.